Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, nosso encontro de quarta-feira, onde nós conversamos sobre vários temas ligados à vida, com a visão da psicologia. Sabe quando a gente tem alguma coisa para fazer, muitas vezes até importante, mas a gente vai deixando para depois? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Procrastinação. O que é? Como é que ela acontece? É possível mudar isso? O que a gente pode fazer para lidar com isso? A procrastinação é, de alguma forma, a gente transferir para um momento futuro algo que a gente tem para fazer. É uma demora, é um adiamento. Então, muitas vezes, a pessoa ela sabe o que tem que fazer, mas ela não é capaz de fazer. Então, existe uma certa lacuna entre a intenção e a ação, porque existem aspectos conscientes e aspectos inconscientes ligados a isso. E a questão é que, mesmo dentro dessa perspectiva racional ou irracional associados à procrastinação, deixa a pessoa contraprodutiva. Então, existe uma certa decisão em empurrar para depois, em deixar para depois. Muitas vezes se busca fazer na hora uma coisa que seja mais prazerosa, uma coisa que dê mais gosto de realizar do que muitas vezes aquela tarefa necessária de se realizar. Elisângela está dizendo: estou sofrendo muito com isso e não consigo sair da procrastinação. Então, Elisângela, fica com a gente hoje, que eu acho que você vai ter, sim, boas sugestões de atitudes para poder lidar com isso. E eu penso que pode aumentar o grau de consciência também para que essas estratégias façam diferença. É interessante a gente pensar que o psiquismo humano ele tem um modo de funcionamento básico que é busca do prazer e fuga do desprazer. Existe um movimento natural nas nossas escolhas, naquilo que a gente busca fazer, da gente se aproximar daquilo que é prazeroso, daquilo que dá alegria, daquilo que é gostoso de fazer, e da gente fugir, de deixar para depois aquilo que vai causar um certo incômodo, um certo desprazer. Então, por isso é tão importante a gente aprender a lidar com isso, porque esse modo de funcionamento que é natural, mas muitas vezes ele é um modo assim mais imaturo, mais infantilizado. É natural de acontecer, mas se ele está sempre acontecendo, esse é o problema. Se a gente permite esse lado o tempo inteiro tomar conta, aí vai trazer consequências para a nossa vida. Tem um pesquisador do Instituto Karolinska da Suécia, chamado Alexander Rosenthal. E ele diz o seguinte, que a procrastinação é um atraso voluntário de um curso de ação pretendido, mesmo que o resultado final seja afetado por esse atraso. Então, a procrastinação ela vai trazer um impacto negativo de desempenho. E isso daí pode afetar não só na nossa produtividade em termos de resultados, mas pode afetar muito em termos de aspectos emocionais. Porque pode afetar a nossa autoestima, pode nos trazer assim sentimentos de menos-valia, pode desencadear quadros de depressão. Então, por isso é tão importante a gente usar bem do nosso tempo, das nossas possibilidades, das nossas escolhas, para que a gente se sinta também com um feedback que nos alimente, que eleve a nossa estima, que nos favoreça. Quando a gente puder escolher, melhor que seja assim. Então, existem 4 fatores associados à questão da procrastinação, que esse pesquisador, Alexander Rosenthal, ele trouxe dentro dessa pesquisa dele, que são as questões que vão afetar, que vão fazer com que a procrastinação possa aparecer. E ele diz então, expectativa, tempo, valor e impulsividade. Então, o que funciona a questão da expectativa? É uma baixa expectativa.
A baixa expectativa que a pessoa tem em relação a si mesma, de não conseguir realizar aquela tarefa. Então, ou de não conseguir realizar conforme ela deveria ou gostaria. Então, essa baixa expectativa pode levar à procrastinação. Primeiro ponto. Segundo ponto, que está ligado à questão da procrastinação, é a questão do tempo. Então, muitas vezes, o resultado final está muito distante do que a gente gostaria. Nossa, eu gostaria de ver o negócio pronto agora, mas é algo que de repente vai levar um pouco mais de tempo. Então, às vezes, o resultado final ele está um pouco mais distante do que o que eu gostaria. Vai demorar para terminar. Então, isso é uma coisa que pode afetar também, levar à procrastinação. Existe a questão do valor. E a questão do valor existe uma sensação de falta de valor associado àquilo que vai ser realizado. Do tipo, nossa, mas eu vou ter um esforço tão grande para uma coisa aparentemente de tão pouco valor. Será que vale a pena fazer? Ou eu vou deixando para depois? E existe a questão da impulsividade. E a questão da impulsividade tem a ver com aquela pessoa que se distrai facilmente. Qualquer estímulo de fora é capaz de tomar a atenção e a pessoa que de repente ia começar aquela tarefa importante, ela, deixa aquilo ali e vai fazer outra coisa. Então ela tem dificuldade em focar naquilo, em levar adiante. Então expectativa, tempo, valor e impulsividade são 4 pontos que podem levar à procrastinação. Então a gente vai entender que a procrastinação ela não é só uma questão ligada à gestão do tempo, ela é muito mais associada a uma gestão emocional. Então esse é o aspecto que a gente está lidando. Muito importante a gente aprender a lidar com isso para resolver na raiz, para resolver o problema onde ele está, para que a gente possa resolver a questão da procrastinação. Procrastinação, então, tem uma tarefa muitas vezes incômoda, desagradável, mas necessária. E eu, então, vou deixando para depois. Eu coloco tudo que não é importante na frente, mas aquilo que eu não realizo continua aqui, como uma lembrança de que eu preciso de resolver aquilo. Não, o nosso psiquismo ele não esquece, mesmo que eu tente esquecer. E aí depois a gente vai deixando, mas é algo que nos rouba energia. Toda tarefa por realizar é algo que nos chama atenção, que nos gasta energia de alguma forma. Então, é preciso eu fazer um diagnóstico onde que está a causa da minha procrastinação, porque a causa para cada pessoa pode ser diferente. Para que eu possa aplicar a solução adequada, para que eu possa usar a estratégia adequada para resolver a causa da minha procrastinação. Então é aquilo assim, se você não tem a clareza da questão, você não vai encontrar a solução para o problema. Então é tão necessário eu elaborar a questão principal de forma clara para que eu encontre a solução adequada. Se eu não enxergo com clareza o que está desencadeando o problema, eu vou buscar soluções imperfeitas. E aí eu vou me frustrar, eu vou ficar mal por causa disso. A Rosa está dizendo, excelente tema. Isso aí, Rosa, excelente tema. Isso é um tema da nossa vida. Então, é aquela questão. É necessário eu ter clareza da emoção ou do meu estado que estão gerando a minha procrastinação. Porque quando eu consigo pensar, nomear, ir direto no ponto, saber exatamente o que é, eu consigo entender qual a necessidade daquilo. E ao atender a necessidade, eu neutralizo, eu soluciono. Então, a necessidade é o que eu preciso fazer que, se eu atender a esse aspecto, eu resolvo, aí eu encontro a solução. Então, é preciso identificar a razão daquilo para que eu consiga solucionar a procrastinação. Um ponto ligado ao outro. Simone dizendo, tema maravilhoso. Muita gente precisando entender um pouco desse tema. Olha, muitas das dificuldades das pessoas têm a ver com a procrastinação. Eu vou trazer aqui uma informação de consultório.
mas é de uma forma ética porque não diz respeito especificamente a ninguém. Eu trabalho com um teste de personalidade, trabalho com alguns testes de personalidade, mas um deles se chama BFP. E esse teste ele trabalha os principais pilares da personalidade e divide cada pilar em subfacetas. Uma das facetas se chama passividade. E essa faceta da passividade, ela trabalha exatamente esse tema, que é a questão da procrastinação. Quando a passividade no teste dá muito alto, significa que aquela pessoa ela está procrastinando na vida, ela demora a tomar decisões, as coisas importantes ela vai relegando, vai deixando para depois. Eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas que a gente aplica o teste costuma dar uma passividade alta. E a questão é que muitos dos motivos de sofrimentos são nesse teste, quando a gente aplica, são aqueles pontos que estão assim, dando numa polaridade adoecida. Passividade alta é um problema que precisa ser resolvido. Então, isso daí, sem a gente ter feito o teste, mas vale para a gente refletir e pensar sobre isso. Então, para que a gente busque identificar na própria vida o que em algumas situações a gente pode estar procrastinando. Porque às vezes a procrastinação, ela não necessariamente aparece em tudo. Às vezes ela vai aparecer em um tema da vida. Pode ser que em alguns temas a pessoa ela tenha facilidade de resolver, ela seja mais despachada, mas pode ser que em outras áreas, outros pontos, a pessoa tenha grande dificuldade em lidar com isso. Então, olha só, eu vou trazer assim algumas situações que também podem gerar a procrastinação e o que a gente pode fazer para lidar com isso. São dicas práticas, objetivas, diretas, dentro da nossa proposta de trabalho aqui. Então, anota porque vale muito a pena. Primeiro ponto é trabalhar a questão do autoconhecimento, no sentido de você identificar o seu modo de funcionamento. Cada pessoa, dentro da sua dinâmica, do seu organismo, do seu psiquismo, tem um ritmo pessoal diferente. Ou seja, cada pessoa, ao longo de um dia, de 24 horas, tem momentos em que a pessoa se sente mais produtiva, com mais energia. Existem momentos que a pessoa se sente com menos energia. Então, é importante a gente fazer esse monitoramento para que a gente tome consciência. Ao longo do meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, dormir, como é que são os meus ciclos de energia? Tenta pensar num gráfico de mais energia, menos energia ao longo do dia. Quais são os horários do seu dia que você está com mais energia? Quais os horários que geralmente ou naturalmente você tende a diminuir a sua energia? Isso é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem esse ritmo diferente. Então, tem pessoas que já começam o dia com um nível de energia nas alturas e de repente vai chegando no final da manhã ou no meio da manhã, começa a declinar um pouco, depois o horário de almoço da pessoa, depois começa a subir de novo. E aí depois, mas é importante saber os horários, sabe por quê? Porque esses graus diferentes de energia, se você tem esse conhecimento, você vai se colocar para fazer aquelas tarefas mais importantes que demandem mais atenção, mais energia, nos horários, preferencialmente, que você está nos picos de energia. E as outras tarefas que você de repente pode fazer que são mais automáticas, que exijam menos, nos horários de menos energia. Olha que bacana a gente saber disso, porque aí significa que você vai respeitar o seu ritmo de funcionamento. E aí a produtividade tende a ser maior e melhor por causa disso. Então, respeite o seu ritmo pessoal. Conheça o seu ritmo pessoal e respeite o seu ritmo pessoal para que a sua produtividade seja melhor. Então, existem tarefas que são grandes, demoradas, mas que são importantes, que têm que ser resolvidas, que muitas vezes são chamadas de elefantes. Os elefantes são aquelas tarefas demoradas, lentas para serem resolvidas,
tomam tempo, mas são importantes. Não dá para ignorá-las. Não tem como você ignorar um elefante. É tipo isso. Então, é necessário, quando é um elefante, uma coisa muito grande, dividir por partes, resolver essa tarefa grande por partes. É dividir em mini metas, mini tarefas, porque as mini metas dão mais fôlego, as mini metas dão mais ânimo para você realizar. Então vamos supor, pensa literalmente um elefante, você tem que lavar um elefante. O elefante é gigante. Então, começa pela pata esquerda traseira, depois a pata direita e assim por diante. Se você pensa no elefante como um todo, você olha para ele e você fala assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Mas quando você divide em mini metas, pode ser, começa pelo pé, as unhas e tudo, e você lavou aquilo ali, você fala assim, meu Deus, eu já consegui terminar isso daqui. Então, quando a gente consegue dividir por partes, por tópicos, em tempos menores, isso daí dá mais fôlego, isso daí dá mais ânimo, faz com que aquela atividade fique mais fácil. Então, isso daí é uma estratégia para poder resolver quando as coisas são muito grandes. Olha para o todo e divida em mini metas, em mini partes. E aí então você vai realizar parte por parte e quando você termina uma parte, você fala assim, olha, que bom, eu consegui caminhar até aqui. Daqui para cá, você já caminhou mais adiante. Isso dá mais ânimo, dá mais fôlego. O nosso psiquismo gosta de ter algum tipo de gratificação. Às vezes as tarefas muito grandes e demoradas, elas demoram muito para serem resolvidas. Então, quando a gente divide em tópicos menores, fica mais fácil. Então, se a gente deixa para ter uma recompensa muito longa, porque algumas tarefas, a recompensa ela não virá imediatamente. Só que se a gente também não aprende a lidar com as recompensas mais demoradas, talvez a gente não consiga as grandes conquistas também. A gente vai ficar só buscando aquilo que dê prazer imediatamente. Aí esse modo de funcionamento é um modo de funcionamento infantil. Então, as grandes conquistas vão exigir da gente saber esperar a gratificação maior. Mas quando a gente divide em metas menores, isso fica mais fácil. Então, essas metas intermediárias, menores, quando vão sendo alcançadas, quando vão sendo mensuradas, quando a gente vai visualizando aquilo, isso dá fôlego, dá ânimo, é bom. Vamos supor, pensa numa coisa assim, bem concreta. Você quer comprar um apartamento. Aí vamos supor um valor hipotético. O apartamento custa 100 mil reais. Valor hipotético. E você fala assim, meu Deus, mas eu juntar 100 mil reais está muito longo, está muito difícil. Mas você consegue juntar por mês, vamos supor, 1.000 reais. Tá tudo bem. Você fala assim, nossa, mas 1.000 reais vai demorar muito tempo. Coloca como meta. Sua meta é juntar 1.000 reais por mês. Naquele mês você trabalhou, você recebeu, você poupou e você juntou 1.000 reais por mês. Esse apartamento está mais próximo. No segundo mês você tem os 1.000 reais, mais os juros do investimento que você fez. No terceiro mês, quando você vem em um ano, você não estará só com 12 mil reais, você estará com mais do que isso. E aí esse apartamento vai ficando cada vez mais perto. Isso daí te dá ânimo, te dá fôlego. Então é importante usar dessas metas menores para você ter fôlego, ter ânimo para isso. Para as tarefas mais imediatas, vamos supor, você vai ter um dia longo de atividades que vão te tomar muito tempo. O que você pode fazer? Existe uma técnica muito conhecida que eu uso de vez em quando, olha, muito boa, porque ela dá fôlego para a gente. Você consegue trabalhar por muitas horas seguidas sem ter o desgaste do número de horas. É a técnica que se chama Pomodoro. Você conhece essa técnica? Pomodoro? A técnica Pomodoro é a técnica de você utilizar períodos de tempo de 25 minutos. Por 25 minutos, você vai se dedicar integralmente àquela atividade, sem se permitir distrações, com concentração total. O objetivo é você funcionar
com o máximo da sua produtividade. Você vai funcionar lá no topo da atenção, da concentração, da energia. Só que você vai ter que se utilizar de um cronômetro para te auxiliar. E esse, então, cronômetro ele tem que tocar depois de 25 minutos, para que você pare. Aí você vai falar assim, gente, mas eu estou produzindo muito, eu não quero parar. Mas o objetivo é esse, é você parar. 25 minutos você vai parar para descansar por 5 minutos. E aí, esses 5 minutos, aí você vai respirar, você vai beber uma água, você vai no banheiro. Aí, nesses 5 minutos, você vai olhar uma mensagem no celular. Terminou os 5 minutos, que também tem que ter um alarme para isso, você volta imediatamente para a atividade que você estava. E você não vai se permitir parar por nada, você não vai se permitir interrupções por esses 25 minutos. Então essa técnica, o objetivo dela é você produzir durante o tempo inteiro em que você estiver dedicando àquela atividade, produzindo no máximo. É muito mais prazeroso quando você percebe que, nossa, está rendendo muito, está indo muito bem. Existem aplicativos que você pode baixar lá na loja do seu aparelho, pode ser iPhone, pode ser do seu Android, que tem esse temporizador. Então pode procurar lá, Pomodoro. Vão ter vários aplicativos aí que vão favorecer isso lá. Você marca o tempo lá, 25 minutos ele dispara, 5 minutos depois ele dispara de novo para te dar essa noção de tempo. Procura trabalhar nesse tempo, você vai conseguir trabalhar várias horas com altíssimo grau de produtividade. Mas é o seguinte, quando terminou o terceiro ciclo, aí você não vai parar só 5 minutos não, você vai parar 15 minutos. Aí você volta, começa de novo, um ciclo, 2, 3, no terceiro você não vai descansar 5, você vai descansar 15. Excelente esse método, excelente essa possibilidade. Mas aí você pode falar assim, olha, eu tenho que fazer essa tarefa ela é importante, mas eu não consigo ver assim, uma recompensa nisso daí. Para que eu vou fazer? Então eu prefiro deixar para depois. Então, quando a recompensa daquela tarefa não está clara, isso daí também pode levar à procrastinação. Então, o que você tem que fazer? Faça perguntas para você. Por que você tem que fazer essa tarefa? Por que você está na iminência de fazer essa tarefa? Qual a importância dessa tarefa? O porquê deste compromisso? Porque isso daí é para ajudar, então, no propósito da realização. Se você fizer, qual que é o ganho disso? O que isso daí vai trazer para você de benefício? Então, essas perguntas vão ajudar você a ter clareza para facilitar na motivação, para facilitar no empenho, para facilitar de você se colocar naquilo que você tem que fazer, naquilo que você deve fazer. O ser humano, ele tem um modo de funcionamento muito no prazer, desprazer. Mas esse modo de funcionamento é um modo de funcionamento ainda muito dentro dos aspectos mais básicos do psiquismo humano. Naquele teste do marshmallow que foi feito com crianças de 5 anos de idade, onde o experimentador, numa sala, sem nenhum estímulo, somente uma mesa, coloca uma criança lá de 5 anos de idade e fala com essa criança, olha, eu vou sair por alguns minutos, eram 5 minutos, e ele fala o seguinte, você está vendo esse marshmallow? E nos Estados Unidos o marshmallow é um doce muito apreciado pelas crianças, é da cultura americana, que no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é. E ele fala assim, para aquela criança de 5 anos, eu vou sair por alguns minutos, tem esse marshmallow aqui. Se você quiser comer esse marshmallow, você pode comer, ele é seu. Mas se você der conta de aguardar alguns minutos, quando eu voltar, você não vai comer só esse marshmallow não. Você vai ganhar mais um marshmallow, você vai ficar com 2, o dobro de marshmallows. E aí, se você quiser esperar, você espera. Se você não der conta, tudo bem, pode comer. Aí o experimentador sai da sala por 5 minutos. E tem crianças que, vão lá, pegam o marshmallow e impulsivamente, rapidamente comem. A criança tem só 5 anos. Ela vai e come aquele marshmallow.
Só que tem outras crianças que elas já sabiam que poderiam ganhar 2, ou seja, o dobro da recompensa, se esperassem alguns minutos. Então tinha criança que ficava arrumando estratégias para dar conta de esperar. Lembra, uma criança de 5 anos esperar 5 minutos é muito tempo de vida. É como se fosse para um adulto esperar aí assim semanas em termos de resultados. E tinha crianças que ficavam usando estratégias de ficar contando, esperando, olhando para um lado, pulando do outro. A gente encontra vídeos desses experimentos no YouTube. Muito legal esse experimento. E aí o que acontece? Esse experimento conseguiu constatar que haviam crianças que não davam conta de esperar, ou seja, eram impulsivas, comiam, buscavam uma gratificação imediata. E tinham crianças que já desde cedo conseguiam esperar para ter a recompensa maior depois. E aí o que aconteceu? O experimento do marshmallow, ele não ficou circunscrito àquele período. Ele acompanhou aquelas crianças ao longo da vida e quando elas já estavam saindo do ensino médio, os pesquisadores voltaram a avaliar aquelas mesmas crianças. Essas crianças que participaram do processo de experiência eram filhos de funcionários da universidade, eram filhos de professores da universidade. E aí o que eles descobriram foi o seguinte: quando esses jovens, essas crianças estavam já com seus 17 anos de idade aproximadamente, alguns estavam indo muito bem, com excelentes notas, com excelente perspectiva de futuro, estavam bem postos socialmente, tinham bons relacionamentos sociais, bons relacionamentos familiares, ou seja, estavam com a sua estima, com a sua saúde emocional favorável. Mas tinham jovens que estavam envolvidos com drogas, gravidez, com criminalidade. E adivinha, o que foi descoberto? As crianças que foram aquelas impulsivas, que correram para comer o marshmallow, foram muitas vezes aqueles mesmos jovens que as meninas engravidaram cedo, os meninos tinham episódios de violência, agressividade, contravenções, dificuldades de relacionamento. E as crianças que deram conta de aguardar, de esperar o tempo certo para terem a recompensa, foram os jovens que tinham as melhores perspectivas no futuro. A boa notícia é que isso é treinável, isso pode ser exercitado, pode ser aprendido. Em qualquer fase da vida. Começou cedo, parece que tem crianças que já têm uma facilidade maior, mas a qualquer tempo nós poderemos treinar e exercitar isso para sermos mais produtivos, para termos melhores resultados na vida. A Simone está dizendo o seguinte: Rodrigo, fizemos esse teste com várias crianças da família. A maioria não deu certo com os pais que não colocam limite. Sim. Olha, não tem como. A educação, o ambiente familiar vai influenciar nisso. Quando essas crianças já vão sendo educadas pelos pais, dando um direcionamento de saber aguardar o tempo certo das coisas, essas crianças são as crianças que vão dar conta melhor de lidarem com a frustração de esperarem um pouquinho e vão se sair melhor, não só em relação aos marshmallows aí, em relação à vida como um todo. A Cristiane dizendo, muito interessante. Gente, isso daí vale para a nossa vida. Vamos pensar o seguinte, voltando no experimento prático aí do apartamento. Se a pessoa quer comprar o apartamento, se a pessoa busca uma recompensa imediata, ela vai querer uma gratificação para aquele momento. Então ela vai fazer outras compras, ela vai gastar o dinheiro se gratificando com outras coisas, que ela vai sentir um prazer mais imediatamente. Mas a recompensa do apartamento, de repente, vai ficar lá bem para depois. E a pessoa pode se frustrar muito em relação a isso. Então, isso é um aspecto emocional que pode e deve ser cuidado, porque isso daí influencia na vida, está ligado com outros aspectos. Vamos pensar nessa questão da produtividade, do prazer e da dor. Então, quando o ser humano funciona com base na dor, ou seja, o prazer motiva e a pessoa foge do desprazer, mas quando é uma tarefa
que a pessoa vai deixando para depois, deixando para depois. Tem gente que funciona no último momento, é quase nos 45 do segundo tempo. Aí a pessoa vai sob pressão, corre, vai, resolve o negócio, fica até de madrugada para fazer, aí a criatura vai e produz. Aí como é que funciona isso? Por que essa pessoa teve tempo para fazer e não fez, mas no último momento ela vai e faz o trabalho da faculdade, da escola ou o trabalho do próprio serviço? Por que ela deixa para o final? Porque quando ela começa a avaliar, meu Deus, o prazo está acabando, se eu não fizer isso daí vai ter consequências. Sabe como é que se chama isso? Dor. Aí a pessoa, para fugir da dor, para fugir do desprazer, ela se sente mais motivada para resolver, para realizar. Aí ela vai e faz. Só que aquela pessoa, aquela criatura que funciona sob pressão. Então é alguém que vai estar procrastina, funciona sob pressão. Tudo bem, está dando certo, mas imagina o desgaste dessa criatura, de deixar para o último momento. É alguém que vive no limite, que gosta de viver perigosamente, porque se alguma coisinha der errado, de repente não dá tempo. Então, melhor a pessoa se organizar de modo que ela produza, trabalhe dentro do tempo. Então, essa é a diferença entre procrastinar e ter proatividade. A proatividade é o oposto da procrastinação. A procrastinação, a pessoa deixa para depois, vai deixando. Na proatividade, a pessoa, no primeiro momento, na primeira oportunidade, ela para e vai resolver aquilo. Ela vai e enfrenta aquela situação. Então, isso daí vai influenciar no como que a pessoa vai lidar com os próprios sentimentos. Imagina, a pessoa tem uma coisa para resolver, ela vai deixando para depois. Ela está fugindo da experiência. Que tipo de mensagem ela dá para o psiquismo dela? Tá vendo? Isso daí pode mexer com a estima da pessoa. Eu não dou conta, eu me sinto fraco diante da experiência. Agora, se a pessoa vai e enfrenta, ela redimensiona o tamanho daquilo, ela fala assim, olha, vou resolver. Se problema dado é problema resolvido. Que nem se diz lá no Tropa de Elite. Missão dada é missão cumprida. Então, a proatividade é, se você tem alguma coisa que é importante, que tem que ser feita, o ideal é se exercite na primeira oportunidade, pegar para fazer. A Áurea está dizendo informações muito ricas. Obrigado, Áurea. Cristiane, eu muitas vezes. Não, Cristiane. Então, isso daí é para que a gente pense em estratégias. Tá? A gente está trazendo, então, o que faz com que a gente procrastine e fuja da realização das coisas. Mas exatamente para que, ao tomar consciência, a gente encontre um modo de funcionamento diferente. Mas tem pessoas que se distraem muito facilmente ou, pior ainda, na atualidade, nós estamos vivendo um período histórico que o excesso de estímulos que nós temos são muito maiores do que em outros tempos, em relação aos nossos pais, por exemplo, na juventude deles. Nós hoje temos os smartphones, a internet, toda hora chegam mensagens, notificações, e aí então existe aquela demanda da gente estar o tempo inteiro respondendo às coisas. Só que esse excesso de notificações, esse excesso de demandas nos distraem daquilo que a gente tem que resolver. E aí a gente para o que tem que fazer, que é importante, que é grande, para resolver as pequeninas coisas, que são responder um WhatsApp, responder um e-mail. Então é aquela questão. Nós deveremos aprender a minimizar esses fatores distratores que muitas vezes são importantes também. Mas se a gente não coloca a hora para resolver, a gente se torna menos produtivos. Então aquela técnica Pomodoro, ela serve um pouco para isso. 25 minutos aqui, telefone no silencioso, telefone no módulo avião. 5 minutos de descanso ou de mudança de atividade. Nesses 5 minutos você vai responder mensagem, responde um e-mail rápido, responde um WhatsApp mais rapidamente. Mas na hora da tarefa, se você para resolver as coisas,
Tem estudos que falam para cada parada para responder uma mensagem, você vai demorar alguns minutos para voltar no nível de concentração que você estava antes. Então isso é menos produtivo. Então lembra o seguinte, não existe na realidade multitarefa, isso daí é uma ilusão. O cérebro humano, seja do homem ou da mulher, ele funciona na realidade com uma coisa de cada vez. Quando você abre 10 abas no seu computador, quando você tem em cima da sua mesa 10 coisas para resolver, na realidade o que você vai fazer, você não vai fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer uma coisa, para, larga ela, corre e faz a outra e a outra, mas o que isso deve fazer é te roubar energia. O ideal é foca em uma coisa, resolveu, se desliga disso, foca na próxima. Você vai produzir muito mais quando você foca toda a sua energia em uma coisa de cada vez. Então, fecha suas abas do computador, deixa uma só aberta de cada vez. Resolva uma coisa de cada vez. Se organize, assim você vai ter uma sensação melhor. Você vai fluir com mais leveza, com mais energia para uma coisa de cada vez. Então, e tem uma coisa importante também. Existem coisas que parecem procrastinação, mas não são. Então a gente tem que saber distinguir também. Pode ser que a pessoa esteja passando por um processo mais grave. Pode ser que a pessoa esteja num processo de depressão, num processo de ansiedade, com um problema de atenção realmente. Então, pode ser que a pessoa esteja grávida. A gravidez afeta muito nisso, baixa o nível de energia, de produtividade. A Caína está aqui do meu lado, ela está falando isso. Então, na verdade, a gente tem que descobrir se existem outros fatores por detrás. Porque, senão, a pessoa ela acaba forçando uma coisa e entra naquela questão do autoconhecimento e de descobrir a verdadeira razão da procrastinação. Um quadro de depressão, a pessoa fica sem energia, com dificuldade de iniciativa, de resolver as coisas, de focar nas coisas. Tem uma série de sintomas que vão aparecer como procrastinação que podem ser depressão. Se for depressão, tem que tratar da depressão. Se não trata da depressão, não tem como aumentar a produtividade. Aí a pessoa vai ficar se martirizando, achando que ela não dá conta, mas o problema de base dela é outro. Então, se o problema é depressão, vai fazer terapia, vai buscar um psicoterapeuta, alguém que você confie. Isso daí não é fraqueza, isso é um adoecimento. Então, lembra, bem é o seu principal ativo. Para você realizar qualquer coisa na sua vida, você tem que estar inteira, você tem que estar inteiro. Se você não estiver saudável, você não vai produzir bem. E aí você vai carregar um processo de frustração, de insatisfação, e é exatamente por falta de cuidado com você. Então, invista em você estar bem. Se você estiver bem, você produz melhor, você tem resultados melhores, isso daí mexe com a sua estima, você tende a resolver, ter mais força para resolver com as coisas. A Carla está perguntando, autossabotagem? Autossabotagem pode acontecer também em relação à procrastinação, porque a autossabotagem tem geralmente uma ligação muito grande com culpa. Aí no caso da autossabotagem é culpa. Aí é aquela questão assim, a pessoa identificar que culpa é essa, porque toda culpa pede uma punição. E a pessoa, então, que poderia estar fazendo uma coisa que seria boa para ela, se sabota por causa dessa culpa, porque toda culpa pede uma punição. Ou a pessoa se sabota, ou ela se pune, ou ela encontra alguém para puni-la. E aí, muitas vezes, a autossabotagem é uma das formas da própria pessoa se punir. Então é importante descobrir o que está por detrás da autossabotagem. Mas a autossabotagem é uma das coisas que podem fazer com que a pessoa procrastine, não realize, deixe para depois. Tem outra coisa importante também que a gente tem que entender, que tem a ver com a nossa própria natureza. Vamos pensar na natureza como um todo. A gente não tem dias que os dias estão mais ensolarados, mais bonitos. Tem dias que tem mais nuvens, que tem uma garoa. Então, assim como na natureza os dias variam,
A nossa natureza também pode variar gradativamente. Nós temos dias que nós estamos com mais energia naturalmente, que nós estamos mais produtivos naturalmente, mas podem acontecer de alguns dias a gente está com um pouquinho menos de energia, com vontade de ficar um pouco mais quietos. Então, dentro de uma questão de autorrespeito, de autoconhecimento, quando é possível, respeite esse seu ritmo, porque pode ser que esses dias de um pouco menos de energia, o seu corpo ele esteja somente dizendo, olha, vamos descansar um pouco? E de repente, se a gente respeita isso, diminui um pouco esse ritmo, vai fazer uma outra atividade para espairecer, sai um pouco, vai passear um pouco, relaxe, faça uma atividade diferente, descanse nesse dia, se possível, ou em algum momento desse dia, para que no dia seguinte ou nos momentos seguintes você volte no seu grau de energia natural. Então, a gente aprender a lidar com essa própria natureza, isso é sabedoria também, isso é inteligência também. Porque senão a gente se trata de um jeito desrespeitoso, do tipo, nossa, não, eu tenho que produzir, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar no limite o tempo todo, e a gente então não se respeita. Mas dentro da nossa natureza, do nosso corpo, do nosso organismo e também do nosso psiquismo, existem dias que pode acontecer naturalmente da gente diminuir um pouco. Um dia ou outro, gente, é natural disso daí acontecer. Não é natural quando todos os dias são assim. Se o comum está sendo isso, então é um outro problema. Mas quando acontece de vez em quando, pode ser só o corpo e a mente pedindo, olha, relaxe, mude de atividade. Então a gente conseguir se escutar, se respeitar, isso é saudável, isso é vida. Então é importante a gente dar conta de perceber isso. E outra coisa também, sabe o que é em relação à procrastinação? É a gente dar conta de ter humildade. Humildade também é importante. Em que sentido? Existem tarefas que muitas vezes a gente pode se sentir assim, meu Deus, isso aqui é grande demais, eu acho que eu não sei como fazer isso, ou eu não dou conta de fazer isso. E às vezes, por orgulho, a pessoa não pede ajuda. Ela fica quebrando a cabeça dela lá, e como se torna uma coisa mais difícil, ela vai ter que fazer muitas outras buscas, ela vai deixando para depois. Então, se abra quando for necessário, busque ajuda. Então, não tenha vergonha para aquelas pessoas que você confie, aquelas pessoas que você sinta que possam te ajudar, busque ajuda. Aceite o fato que, de repente, você ainda não tem habilidade total para resolver aquilo, busque ajuda. De repente, algumas sugestões, algumas dicas, alguns direcionamentos podem auxiliar em muito a você dar conta daquela experiência. A humildade é você reconhecer para produzir, para resolver, para sair dessa passividade, dessa procrastinação e partir para a ação, para a solução. Isso vai fazer com que você se sinta bem melhor. E então, como é que foi para você esse tema? Procrastinação, procrastinação não. O ideal é a gente trabalhar mais a nossa proatividade, a nossa atividade, a nossa produtividade. Isso nos torna, isso mexe com a nossa estima, mexe com o nosso sentimento de capacidade, de realização. Isso nos fortalece na nossa autoimagem. Se a gente procrastina muito, isso pode interferir, mexer com a gente. Então é necessário a gente cuidar dessa área, cuidar desses aspectos, para que a gente não acabe criando outros problemas, outras questões. Simone está dizendo, perfeito, obrigado, Simone. Se esse tema foi importante para você, vai lá, curte, compartilhe esse vídeo para quem você pensa que possa ser útil. Fique ligada, fique ligado aí à nossa conversa com o psicólogo toda quarta-feira, meio-dia. A Áurea dizendo que elucidou muito, a Cristiane foi muito maravilhoso, a Ana, excelente esse tema. Ô, gente, muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Luciana, obrigado. Muito obrigado por vocês terem vindo, participado. Uma alegria ter vocês. E olha, convidem seus amigos, suas amigas para participarem com a gente das nossas lives. Quem pode participar ao vivo, melhor, que a gente pode ir conversando, trocando algumas ideias.
A Janine está dizendo o seguinte: acredito que seja muito importante, principalmente no momento em que estamos vivendo, estabelecer pequenas metas para motivar e ter perspectivas. Isso aí, Janine, essa daí é uma das estratégias para a gente lidar com isso. A Elisângela, excelente. Cristiane, obrigada. Renata, também obrigada. Ô, gente, então gratidão, um beijo no coração e eu vejo você então na próxima quarta. Até lá!